Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema 6 motivos para trabalhar e vender roupa de mesa e mesa posta. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a autora, a criadora, a mentora aqui do Ateliê de Roupa de Mesa Divino Arranjo desde 2012. Sim, eu tô aqui desde quando tudo ainda era mato. Talvez, se você tenha visto algo de mesa posta por aí, muito provável que você tenha esbarrado com alguém que aprendeu aqui comigo. Porque sim, eu sou a pioneira da mesa posta no Brasil, com o objetivo de popularizar, ou seja, levar a mesa posta para a maior quantidade de lares que tem, não só no Brasil e no mundo, e temos sido felizes com isso. E o fato de você estar aqui é fruto desse trabalho que começou lá em 2012. Então, seja bem-vinda, você está bebendo da fonte. Nós vamos falar sobre 6 motivos para você trabalhar, ou seja, ter contato com a mesa posta e vender, fazer da mesa posta o seu negócio. E antes, eu queria fazer uma reflexão com você. A nossa vida como mulher, dona de casa, mãe, esposa, porque é mais ou menos esse perfil das mulheres que estão aqui, uma ou outra não é, mas a maioria é. O nosso perfil, ele faz com que a gente, em algum momento da vida, deixe os nossos sonhos de lado, os nossos sonhos pessoais. Deixe os nossos sonhos pessoais de lado para se dedicar a quê? Para se dedicar ao casamento, ao relacionamento, aos filhos, à casa, às coisas pertinentes à família, às coisas pertinentes à nossa vida familiar, à nossa casa, aos nossos filhos, aos nossos animais. Quem aqui é mãe, esposa, dona de casa, né? Faz todas essas tarefas e se sente sobrecarregada? Quem aqui vive isso? Quero saber aqui, escreve aqui para mim. Você vive isso? Porque é muito comum que as mulheres acabem vivendo dessa forma depois de alguns anos de casada. Comigo não foi diferente. Talvez você não saiba, mas eu, antes de mesa posta, eu trabalhava, na verdade eu sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta formada, eu me formei em 97 e eu trabalhei quase 10 anos aqui, eu sou de São Paulo, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, sendo lá uma especialista em trauma, coluna e quadril e também sendo professora da pós-graduação dessas cadeiras. Ou seja, eu tinha uma realização profissional de alto nível. Eu trabalhava num hospital excelente, tinha um bom salário, tinha um bom status e não tinha motivo para reclamar da vida. Só que aquilo não me preenchia completamente. Quando eu casei, tive filhos, eu passei a sentir a necessidade de estar mais perto dos meus filhos, ok? Quem aqui parou de trabalhar quando começou a ter filhos? Só eu? Eu não parei de trabalhar imediatamente. Eu tive o Pedro, trabalhei ali mais 5 anos. Quando eu tive a Melissa, Pedro já tinha 5 aninhos, é que eu comecei a cogitar a possibilidade de não trabalhar mais fora para ficar mais com eles. Porque os meus filhos, eles estavam sendo cuidados por outras pessoas, a minha casa era cuidada por outras pessoas. Quando eu estava em casa, eu não queria nada com ninguém, porque eu queria descansar, afinal de contas eu trabalhava, não era nem num lugar comum, era num hospital, um ambiente pesado, um ambiente de traumas muito grandes. Eu trabalhava com trauma de grande porte, né? Traumas de membro inferior, fraturas graves de quadril, problemas sérios de coluna,
Era um ambiente muito pesado. E eu comecei a ver os meus filhos meio que de longe. Então, em algum momento, a minha satisfação profissional perdeu o sentido, porque eu estava perdendo o momento de cuidar dos meus filhos, de ter contato com os meus filhos, eu tinha saudade até de fazer comida, porque eu nunca estava em casa. Então chegou num momento lá que eu decidi que eu ia me desligar do hospital para ficar em casa. Achei aquilo o máximo, achei aquilo demais e fiz isso. E por pouquíssimo tempo eu fui feliz. Pouquíssimo, viu? Porque o estar em casa, o trabalhar em casa, não significa que você tem tempo de qualidade com os filhos. Concorda? Então, a mulher que fica em casa, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela leva para a escola, leva para médico. Na verdade, gente, quem fica em casa trabalha muito mais do que quem fica fora de casa. E eu comecei a murchar, que nem uma flor. Comecei a murchar, comecei a ficar triste, porque eu não conseguia ter tempo com os meus filhos, porque eu estava soterrada de trabalho doméstico. E aí eu comecei a mudar, porque para trabalhar fora, eu me arrumava, eu ficava bonita, eu me maquiava, eu estava sempre pronta. Agora, para trabalhar em casa, você não se arruma. Naturalmente, para que você vai pôr uma sandália, um sapato, se você daqui a pouco vai lavar quintal? Para que você vai fazer mão, fazer unha, se você vai ficar lavando sua louça o tempo todo e vai acabar com as suas unhas? Para que você vai fazer cabelo, se você tem que amarrar cabelo para poder lavar, passar e fazer todas as coisas de casa? Para que você vai colocar uma camisa, se daqui a pouco você vai lavar roupa e pode espirrar cândida? Não é assim? Isso é um pensamento geral, mas é um pensamento que vai gerando atitudes que vão destruindo, descaracterizando essa mulher e transformando ela num ser diferente. Porque essa mulher que vai se transformando, vai ficando mais relaxada, vai ficando mais cansada, mais irritada. Ela vai ficando mais rancorosa. Ela fica mais chata, ela fica mais crítica, ela fica mais cansada. Quem é que gosta de estar do lado de gente chata, crítica, cansada, reclamona? Quem é que gosta? Alguém gosta aqui? Pois é, teu marido também não gosta, teus filhos também não gostam. E por mais que você ache que precisa que as pessoas te valorizem, a verdade é que ninguém está entendendo por que você está reclamando. Afinal de contas, você quis ser dona de casa, ser mãe e esposa full time, em tempo integral. Foi você que quis. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não conseguem entender o porquê que a gente está se transformando naquele ser. Antes, que era bonita, inteligente, conversava de tudo, se arrumava. Agora, essa coisa. Cabelo para cima, raiz sem fazer, unha quebrada, pele, toda, cheia de coisa. Com camiseta de time de futebol, com camiseta de vereador, com calça de moletom o dia inteiro para cima e para baixo. Isso é algo extremamente destrutivo. E quando a mulher passa por isso, ela perde várias coisas. Ela perde o propósito pessoal, ou seja, deixei a minha profissão de lado, o meu sonho de lado, para viver algo que parecia ser maravilhoso e que até é bom, ter família é bom, ter filhos é bom, só que olha o meu estado. E aí essa mulher passa a não se reconhecer direito. Quem aqui, quando olha para o espelho, não reconhece mais a mulher que você já foi um dia? Isso já aconteceu comigo. De eu olhar para o espelho e falar, mas quem é essa, gente?
Há 2, 3, 4 anos eu era a doutora, eu era a especialista, eu era aquela que botavam as pessoas em pé no hospital, fazia as pessoas andarem. E agora, olha isso. Quem aqui já passou por essa crise de identidade? E de ficar com dó de si mesma. Tá? De ficar com dó. Quem aqui tem dó da sua própria situação? Ó, vamos ser sincera. Eu vi que tem gente falando aqui, ninguém merece viver assim. Falta de autoestima. Mas você já parou para pensar que essa é a realidade da maioria? Se você sair aí na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, você vai ver que a maioria vive isso. E não é uma questão de querer fazer diferente, é uma questão de falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque conhecimento é uma coisa que a pessoa precisa adquirir. Se ela não adquirir, ela não sabe nem o que está acontecendo com a vida dela. E muitas nesse processo perdem inclusive o casamento. Por que muitas mulheres perdem o casamento no meio disso? Porque elas não sabem o que está acontecendo com elas, elas não conseguem reagir, elas ficam reféns das coisas da casa e da família, e ela culpa marido, ela culpa filhos, ela culpa governo, ela culpa a sociedade, ela culpa a sogra, mas ela não consegue enxergar que, na verdade, a culpa é dela, porque o posicionamento dela foi equivocado, foi errado. Só que isso, gente, não é algo que qualquer pessoa enxergue, porque se as pessoas enxergassem isso, elas não viveriam isso. E comigo não foi diferente, eu comecei a desmoronar. Eu comecei a não ter prazer de estar em casa, não ter prazer de estar com os meus filhos, não ter prazer de estar com meu marido, porque eu estava vivendo uma situação diferente da que eu sonhei. Estava frustrada e não conseguia sair dali. Não tinha conhecimento do que estava acontecendo. E isso colocou em risco, inclusive, o meu casamento na época. Porque uma mulher que não se sente bonita, não se sente inteligente, se sente uma escrava do lar, essa mulher também não vai querer se relacionar com o marido, primeiro, porque ela culpa esse marido de alguma coisa. Segundo, porque ela não gosta mais daquilo que ela vê nela mesma. Então, olha como os desdobramentos de uma vida onde a pessoa não sabe o que está acontecendo, onde ela segue o fluxo daquilo que a sociedade coloca como ela tem que fazer, olha os desdobramentos como eles não são bons. Comigo não foi diferente. Enfim, só que não era só eu estar triste e infeliz em casa. Eu também estava com problemas financeiros na época. Então, assim que eu saí do meu trabalho e passou um tempo ali, que foi bom, assim que eu gastei a minha rescisão, logo na sequência, 2 fatos, né, aconteceram muito ruins, que foi o Marcelo perdeu o emprego, minha mãe morre no mesmo dia que o Marcelo perde o emprego, e aquilo veio como uma bomba na minha cabeça, porque eu estava sendo mutilada emocionalmente pela perda da minha mãe e também estava sendo exposta a uma situação financeira muito ruim. Então, nós ficamos, eu e o Marcelo, aqui mais ou menos 1 ano, os dois, sem trabalhar. Eu não queria voltar para o hospital e não tinha condições emocionais nenhuma. O Marcelo lutando para arrumar um emprego e nada. Então, fizemos uma dívida imensa, escola das crianças atrasada, plano de saúde atrasado, condomínio atrasado, paramos de pagar carro, paramos de pagar apartamento, muita dívida, muita pressão. E no meio disso, eu achei que... como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você dá o seu melhor para as pessoas se você está vivendo essa situação, o olho do furacão? Quem aqui hoje sente que está vivendo dentro de um olho de um furacão e que você não consegue ver a saída? Quem aqui está vivendo isso?
Porque isso acontece com todas as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Problema, todas as pessoas têm. Toda família tem. Existem inúmeros tipos de problemas. E o seu não é nem maior nem diferente dos outros. A gente sempre acha que o nosso problema é maior. Que o nosso problema é o pior de todos. E não é. Né? Ontem, por exemplo, uma das minhas sogras esteve aqui na minha casa. E aí, conversando com ela, a gente pondo a conversa em dia, né? Conversando, falando exatamente disso. Toda família tem seus problemas. Toda família tem seus problemas. Então, presta atenção. O que tudo isso tem a ver com mesa posta? Vou te falar agora e vou te dar os 6 motivos, tá? Para você trabalhar, trazer mesa posta para sua vida e depois, né, fazer dinheiro com mesa posta. A primeira coisa que aconteceu na minha vida e que foi extraordinário, foi eu entender que eu precisava fazer algo diferente. Eu estava desempregada e não queria voltar para o hospital. Não tinha dinheiro para nada, estava feia, me sentindo inútil, me sentindo burra, me sentindo sem criatividade nenhuma. Não conseguia dar para os meus filhos a atenção que eles mereciam, porque fazer comida, lavar roupa e passar, levar na escola e trazer, não é ficar junto. Isso qualquer pessoa pode fazer. Ser mãe não é isso, né? Então eu não estava sendo mãe. Eu estava sendo uma empregada, ok? E a primeira coisa que eu entendi foi eu preciso fazer algo para mudar isso. Então você que está aí do outro lado, que está com todos esses problemas, ou problemas semelhantes, ou problemas de saúde, ou problemas emocionais, ou problemas financeiros, emocionais e de saúde, você precisa entender que você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E essa primeira mudança, ela é no ambiente da alma. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um provérbio que está na Bíblia, que é uma palavra que eu sempre uso, que está escrito aqui em Provérbios 23, 7. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Olha só, é exatamente como você enxerga quem você é, do jeito que você está, é exatamente assim que você se torna. Então, se você tem dó de você, se você se sente uma Maria, né? Quando eu digo Maria, é uma pessoa assim, poxa, do lar, que dá a vida pela sua casa e não se sente reconhecida, se você se sente feia, se você se sente inútil, se você se sente usada, presta atenção. Assim como você se vê, assim você é, você continua sendo assim. Então, a primeira coisa que você precisa é entender que para sair deste lugar, você precisa se ver diferente. Você precisa começar a se ver de outra forma. Qual é essa outra forma? A primeira coisa que você precisa é entender que você nasceu com dons e talentos. Existem dons e talentos que foram separados exclusivamente para você, que é mulher, que é mãe, que é esposa, que é dona de casa. E esse dom e esse talento é o talento e dom de servir. Então, diferente do que você acha que, poxa, eu tô aqui servindo de empregada na minha casa, diferente disso é a atitude de servir com amor. E num determinado momento ali da minha angústia de insatisfação de casa, né, doméstica, eu esbarrei com a mesa posta, tá? Um pouquinho antes da mesa posta, eu comecei a trabalhar com arranjos florais. Olha que lindo! Esse aqui eu fiz no final de semana. Então, um pouquinho antes de eu encontrar a mesa posta, eu tive um encontro com as flores. E esse encontro com as flores não mudou a minha vida financeira,
não mudou as minhas questões pessoais, mas ele destravou algo dentro de mim que mexia com a minha criatividade. Então, o fato de eu ter contato ali com cores, cheiro, texturas diferentes, fez com que eu entendesse que, puxa, é possível ser feliz sem ter dinheiro, sem ter recursos, sem sair de casa. Então, olha só, é muito provável que você esteja com a sua criatividade bloqueada. Uma mulher criativa, ela muda todo o ambiente dela, independente se ela tem dinheiro ou não. Ela muda todo o clima, toda a atmosfera da casa dela. Ela abre, cria oportunidades. Quando eu tive um encontro com as flores, que foi um pouquinho antes da mesa posta, as flores fizeram com que dentro do meu cérebro, em algum lugar, uma porta de criatividade fosse aberta, tá? Ó, eu dedico para vocês, tá bom? Eu trago arranjos florais até hoje na minha vida. A Divino Arranjo chama-se Divino Arranjo por causa dos arranjos florais que eu comecei em 2012, né? Mas em termos comerciais era difícil, né, manter isso, trabalhar com isso. E aí eu já tinha entendido que eu conseguiria ser feliz fazendo algo diferente, mesmo nunca tendo trabalhado com isso, e eu esbarrei numa mesa posta em 2013 no Instagram. E quando eu esbarrei nessa primeira mesa posta, na época não tinha ninguém vendendo curso, era só pouquíssimas pessoas vendendo a própria roupa de mesa, era algo muito elitizado ainda, era muito caro, era realmente coisa de quem tinha recurso. Eu olhei aquilo e eu entendi que eu queria muito aquilo. Eu queria muito trazer aquilo para minha mesa, para os meus filhos poderem sentar, para eu poder ter aquele momento com meu marido. Eu quis aquilo, mas o primeiro pensamento que veio depois de eu querer aquilo foi: eu não posso. Quem aqui já viveu isso ou está vivendo? Você está vendo a mesa posta, você está vendo o curso, você está vendo as oportunidades, você quer, mas dentro de você tem uma voz que fala que você não pode. Você não pode pagar, você não pode ter porque você é uma pessoa muito simples, você não tem louça, ninguém vai reconhecer. Para que isso se ninguém liga na sua casa? Ah, mais um trabalho para eu fazer? Quem aqui já teve esse pensamento? Esse é um pensamento de frustração, isso daí não é verdade. Tanto não é verdade que quando eu tive esse pensamento de eu não posso, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, e eu não tinha dinheiro mesmo, imediatamente eu usei Provérbios 23:7, que fala que assim como eu me vejo, assim eu sou. Então, se assim como eu me vejo, assim eu sou, eu quero me ver fazendo isso. Quando eu pensava, eu quero me ver fazendo isso, eu destravei um potencial para fazer algo além. Então, a primeira coisa que a mesa posta traz na sua vida é um destravamento da sua criatividade. Ó, a mulher é um ser absurdamente criativo. Se você não está usando a sua criatividade porque você acha que você não tem dinheiro, que você não tem recurso, que você não tem apoio, que você não vai conseguir, você está presa. E uma pessoa presa nunca vai voar, nunca vai crescer, nunca vai correr, nunca vai vencer. Quem aqui entendeu? Se você está presa, você não vai sair do lugar. E uma pessoa presa definha. Só que você não precisa de dinheiro, de apoio, você não precisa de elogios para mudar a sua vida. Você precisa de uma atitude.
Aí você fala assim pra mim, tá, mas e o dinheiro? O dinheiro a gente faz. Como é que a gente faz o dinheiro? Sendo criativa. Então, quando eu comecei a querer as coisas da mesa aposta e refutei esses pensamentos de que eu não posso, eu não tenho, eu não vou dar certo e tudo mais, eu comecei a ter ideias. E a primeira ideia que eu tive foi, eu vou dar um jeito e vou adquirir uma máquina. A primeira coisa que eu fiz foi tentar adquirir uma máquina. E consegui. Né? Quando a gente quer, a gente consegue. Quando você queria namorar com seu marido, escondida, você dava um jeito. Quando você quis comprar aquela roupa, você deu um jeito. Quando você quis comprar aquele presente especial para o seu filho, para o seu marido, para o seu namorado na época, você deu um jeito. Por que agora que você quer mudar de vida, você não consegue dar um jeito? A gente só não consegue dar um jeito quando aquilo não é uma prioridade, quando aquilo não é uma verdade. Então, entenda uma coisa, fazer um curso de R$1.000, comprar um material, né, gastar mais 200, 300 reais de material, é muito pequeno perto da transformação que isso vai trazer na sua vida. E por mais que você fale para mim assim, eu não tenho dinheiro, eu discordo de você. Você não tem atitude. Simples assim. Dá licença, é um gato, tá? Você não tem atitude, porque quando você quer, você vai e faz. Você consegue fazer isso para os outros. Por que você não consegue fazer isso para você? É só pelo fato de você não ter tido isso como uma prioridade de vida. E eu tive. Então eu dei um jeito, pedi um cartão emprestado, comprei a máquina em 10, eu acho que 10 ou 12 vezes, eu não lembro, tá? E dei a minha palavra que eu ia pagar essa máquina. Comecei a fazer, né, por onde tentar comprar ali um material, um tecido. Fui comprar pequenos pedaços de tecido que nem eram de tão boa qualidade assim. E aí eu fui desenvolvendo a minha própria técnica na época, porque eu não tinha dinheiro para ficar comprando muita coisa, né? Na verdade eu estava acumulando mais um pouquinho de dívida. E aí eu desenvolvi inclusive o método de corte perfeito. Eu queria tanto aproveitar aquele tecido, eu queria tanto aproveitar aquilo tudo que eu tinha, não podia gastar, jogar aquilo fora, que eu desenvolvi o corte perfeito, né? Para quem é aluna, já recebeu material novo, né? Então, nesse material novo, eu ensino como é que você corta e aproveita tecido, 100% do tecido. Você não perde 1 centímetro do tecido. Tá, ó, caminho de mesa, tá vendo? Tô abrindo aqui aleatório, ó, capa de suplá, para todos os tamanhos de tecido, ó. Tá? Eu fui desenvolvendo técnicas de como é que eu fazia para aproveitar todo o tecido, não perder nada do tecido. Olha só como você consegue desenvolver coisas. E aí eu comecei a fazer aquelas roupas de mesa que eram imperfeitas, que não estavam maravilhosas, que às vezes não combinavam tudo direitinho ainda. Comecei a colocar aquilo na mesa. A minha família ficou feliz em me ver feliz. Eu comecei a compartilhar com a minha família coisas relacionadas à mesa aposta. Para que usar o guardanapo? O que é o porta-guardanapo? Eu fiz essa mesa pensando em vocês, essa cor. Gente, eu não tinha nada, mas a minha criatividade tinha voltado. Eu tinha descoberto que apesar de eu estar fazendo algo que estava imperfeito, aquilo estava me fazendo um bem danado. E eu entendi que eu não precisava ter todos os problemas da minha vida resolvidos para ser feliz. Você consegue entender que o primeiro propósito para que você traga a mesa aposta para dentro da sua vida não pode ser o seu problema financeiro exclusivamente. Porque se você não está bem emocionalmente, você nunca vai conseguir vender. A gente só vende aquilo que a gente é apaixonada. Então presta atenção.
Criatividade tem tudo a ver com mesa aposta. E você vai, através do seu contato com as coisas de mesa aposta, que independente de você ter recurso ou não, você pode começar a fazer. Sim, dá para fazer com o que você tem e você consegue levantar o mínimo de dinheiro aí, R$100 por mês para fazer isso, porque você é um ser inteligente. Você consegue? Quando você quer, você faz a sua unha. Quando você quer, você faz o seu cabelo. Quando você quer, você dá dinheiro para os outros. Quando você quer, você dá dinheiro pro teu filho. Tem muita mãe, tem muita avó sustentando o filho marmanjo. Eu tenho mais de 20 mil alunas, gente. Eu sei, eu ouço. Muita gente que pega o dinheiro que recebe de pensão e dá pro filho. Para ajudar o filho a criar o filho dele. Ah, por favor. Acorda. Acorda. Invista em você. Você é um ser que merece ser feliz. E para você ajudar mais o teu filho ainda, você precisa ser mais feliz ainda. Tá me entendendo? Deixa os teus filhos, deixa os teus netos terem a experiência deles. É lógico que a gente ajuda, mas isso não pode roubar de você a oportunidade que você tem de viver e viver bem. Fico passada com gente que faz isso, porque você não está ajudando os seus filhos. Você está criando parasita. E o dia que você morrer, ele vai parasitar em quem? Ah, mas coitadinho. Coitadinho de você. Coitadinho de você. Tá? Então, olha só. Primeira coisa, primeiro motivo. Vamos destravar a nossa criatividade. Não tenho? Tem. Se você apertar aqui, apertar ali, você vai ver que você tem. Ah, não tenho mesmo. Pois é, então bora lá fazer uma faxina, fazer um bolo, né? Dá os seus pulos. Dá os seus pulos, você consegue. Segunda coisa, tá? Quando você começa a mexer com a roupa de mesa, mesmo que não seja perfeito, mesmo que não fique lindo, você começa a mexer na sua autoestima. Você começa a ficar feliz com aquilo que você está fazendo, mesmo que aquilo que você esteja fazendo não seja perfeito ainda. Então, a autoestima é o segundo benefício que você recebe quando você começa a trabalhar com mesa aposta. Ó, eu era uma doutora. Era não, sou, né? Uma doutora, porque eu estou trabalhando na área da saúde novamente. Mas o meu maior prazer, é sentar atrás de uma máquina e fazer uma roupa de mesa. Eu ainda sinto esse prazer quando eu corto, quando eu costuro, quando eu coloco aquela peça de roupa de mesa na mesa. Eu sinto muito prazer, eu sinto muita alegria. Independente se aquilo foi vendido ou não, eu sinto muita alegria. Então você pode sentir isso independente de ter dinheiro ou não. Você consegue entender que as pessoas fazem do dinheiro um problema para ser infeliz? E você não precisa do dinheiro para ser feliz? A felicidade, ela atrai o dinheiro. Porque é muito mais vender quando você está bem do que quando você não está bem. E o oposto também é verdade. Se você não tá bem, você não vende, gente. Se você não tá bem, você não vende. Ó, minha aluna super antiga aqui, ó, mesa inefável. Esses são os valores ocultos. Tá vendo? Hoje ela é uma expert em mesa aposta e, né, doutrinas do lar, doutrinas cristãs. Então, olha só. Primeiro, criatividade. Segundo, autoestima. Você fica feliz com aquilo que você está fazendo. Você fica feliz de ver o fruto do seu trabalho, mesmo que ele seja imperfeito. E isso não tem a ver com as pessoas. Não tem a ver com o elogio do marido, do filho, da prima, Tem gente que fala assim, eu fiz, aí um dia ninguém me elogiou, aí eu não faço mais. Primeira coisa, você tem que fazer para você. Primeira coisa é pra você, não é para as pessoas, é para você, a autoestima é sua. Então, olha só, eu faço os arranjos florais, eu sou a pessoa que mais vibro com esses arranjos florais. Quando chega gente na minha casa,
a primeira coisa que eu faço é mostrar os arranjos florais, né? Aí ontem, por exemplo, minha sogra chegou e ela foi entrando, eu fui falando, ai, vem ver os meus arranjos. E assim, tem gente que liga, tem gente que não liga. E para mim não interessa quem liga, quem não liga. O que interessa é o que eu estou sentindo. Eu não vou medir quem eu sou pela opinião dos outros. Mas eu tô tão feliz que eu quero que as pessoas tenham contato para que elas, se possível, sejam, né, se tornem felizes com aquilo também. E a mesa aposta, ela é assim. A primeira pessoa que tem que ficar feliz é você. Pelo que você fez, pela sua criatividade, pelo seu desenvolvimento, pelo fato de você ter feito uma coisa que você nunca fez na vida e, embora tenha sido imperfeito, poxa, foi você que fez. Eu ficava muito feliz, gente, eu só trabalhava com fratura, com sangue, com UTI, com gente morrendo. E de repente eu estava fazendo um negócio, sentada atrás de uma máquina, feliz da vida. Entende? Então, comecei a ter muito orgulho de mim. Muito orgulho de mim, fazendo algo muito simples. Terceira coisa, eu comecei a gerar um bem-estar na minha casa. Mesmo estando no meio de toda a dívida, mesmo a gente estando financeiramente muito, muito complicado. Quando tem problema financeiro numa casa, ou quando tem doença numa casa, o clima fica muito pesado. Não é assim? Quem aí tem gente doente em casa, ou quem está passando por uma situação financeira muito ruim, o clima não fica pesado? Não fica um negócio tenso, denso, a sensação de que aquilo nunca vai acabar, a sensação de que aquilo tá te roubando, tá te sugando a energia. Quem aqui já sentiu isso? Olha só que interessante. Quando você tem de volta a sua criatividade, quando você melhora a sua autoestima e começa a ter orgulho de si, fazendo pequenas coisas, a atmosfera da casa muda. A atmosfera da casa vai mudar quando você mudar por dentro. Então eu vou voltar a dizer, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter apoio, você não precisa fazer para as pessoas e receber elogios, você precisa fazer para você e não precisa ser perfeito. Mas você deve buscar fazer isso por você. Quando você gera esse bem-estar na sua casa, porque você está bem, porque você está feliz. Qual é o motivo de uma pessoa estar endividada, mas estar feliz? O motivo é que ela entendeu que a vida dela não se resume à dívida. A vida dela não se resume à doença de alguém, ou à própria doença. A vida dela não se resume àquela situação que não é boa. A vida dela se resume a como ela se vê. Assim como eu me vejo, assim eu sou. E isso muda a atmosfera do seu lar. Isso faz com que toda aquela nuvem negra, aquele negócio pesado, comece a dar lugar para o oxigênio. Comece a dar lugar para você conseguir respirar. Quando você começa a tirar essa nuvem negra, aí você começa a receber novas oportunidades. Entenda que novas oportunidades, elas só vão aparecer na sua vida quando você estiver preparada. Você precisa estar preparada emocionalmente para administrar. Sabe por quê? Porque se você não estiver preparada emocionalmente para administrar o que você vai receber para que você conquiste algo, você vai rejeitar dizendo, isso não é para mim, eu não tenho dinheiro, ninguém me apoia.
eu não dou para isso. Você começa a ter objeções que são muros. São muros. Né? A amiga disse reinventar é necessário, mas não é bem reinventar. Não é reinventar, é viver. É se dar a oportunidade de ter experiências diferentes. Diferentes do que você planejou, diferentes do que você imaginou. E quando você começa a crescer e ver que você tem outras habilidades, você consegue fazer coisas que você nem imaginou, que são simples, mas que têm um efeito grande, você começa a crescer emocionalmente, você começa a ser curada psicologicamente, você se fortalece. Quando você começa a crescer e essa nuvem começa a se dissipar, você começa a ver o seu problema do lugar correto. Quando a gente está só na depressão, só na tristeza, só na angústia, achando que a gente não dá certo em nada, que tá tudo ruim, a gente fica pequenininho e começa a olhar para o problema como se o problema fosse uma montanha. Você cada vez fica menor e parece que o problema cada vez fica maior. Mas se você muda a perspectiva de si mesma, se você começa a mexer com a sua criatividade, se você começa a melhorar a sua autoestima, fazendo coisas muito simples, coisas imperfeitas, mas que te dão prazer, você começa a crescer e automaticamente, porque você cresce, a ideia do problema parece que diminui. A gente tem um defeito. E esse defeito é agigantar qualquer tipo de problema. Quantas vezes você fez de um problema pequenininho um tornado na sua casa, na sua família, entre os seus filhos, entre o seu marido? Quantas vezes você fez isso? O negócio é assim, ó. E você fez uma mega tempestade, um mega estrago. Quem aqui já fez isso? Só eu? Uma mulher que faz isso é uma mulher doente. É uma mulher que está destruindo com as suas próprias mãos. É uma mulher que está numa escala muito diferente da escala que Deus quer que você esteja. Deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher feliz, uma mulher bem resolvida, uma mulher que sabe quem ela é, uma mulher que tem prazer nas pequenas coisas, uma mulher que é criativa, faz assim, ó. Eu já vi mulheres abrindo a geladeira e fazendo um banquete, gente, com 3 coisas. Eu já vi mulheres sem um recurso, um dinheiro, um nada, com uma vida desgraçada, com um sorriso de orelha a orelha, fazendo algo para alguém. Não ter recurso, não ter dinheiro, não é sinônimo de infelicidade para ninguém. É simplesmente um momento que você pode perpetuar pela forma como você age, ou você pode dissipar, porque a hora que você tira essa nuvem da sua cabeça, que é uma nuvem de hostilidade, de reclamação, de apurrinhação, de botar culpa em alguém, de encrenca, de briga. Quando você tira essa nuvem, você começa a ter ideias, você começa a sorrir, você começa a ter prazer em fazer as coisas que antes te davam nervoso. Você começa a ver oportunidades onde não tinha, gente. Você começa a ver que tá, tudo bem, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, mas eu consigo fazer de uma outra forma. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer. E aí quando você faz, mesmo que seja imperfeito, você fala, uau, fui eu que fiz aquilo.
isso abre muitas portas para novas oportunidades. É isso que abre porta. Não é reclamar, se queixar, botar culpa em ninguém e nada disso. Quando a gente descobre isso, gente, é como se você tivesse a chave da bola de ferro que está amarrando a sua perna. Você resgata a sua autoestima, sua criatividade, seu sorriso, sua leveza, sua beleza. Você resgata o relacionamento que você tem com seus filhos, você resgata o relacionamento que você tem com seu marido, você resgata o relacionamento que você tem com a sua família, que você perdeu porque alguém criticou você e falou alguma coisa e você não gostou. Você tá leve. Gente, balão só sobe porque tá cheio de ar. Se você não tá leve, você não vai subir. Entende? E a mesa posta, ela é uma ferramenta de criatividade, autoestima e leveza muito poderosa. Porque ela mexe em todas as camadas da nossa vida. Ela mexe em todas as camadas. Então você que está desanimada, deixa eu falar uma coisa para você. Está desanimada por quê? Será que você não está olhando as coisas de um prisma diferente? Será que você não está deixando o seu problema crescer demais? Quando, na verdade, quem tinha que estar crescendo era você? Será que você está fazendo com prazer, com amor, com desejo de servir, com desejo de ser feliz? Será que você está só fazendo pelo dinheiro? Porque se você está fazendo só pelo dinheiro, é muito provável que você não tenha resolvido essas questões emocionais ou não esteja resolvendo essas questões emocionais e não tenha energia para servir com amor, para ser feliz com a felicidade dos outros. A mesa posta, ela passa pela sua felicidade em estar fazendo aquilo e pela felicidade de estar proporcionando para o outro aquela experiência. Se você não tiver isso em você, você vai vender cada vez menos. Óbvio que venda é técnica. A gente tem uma técnica de venda. Mas se você não tem alma, se você tá com aquela nuvem negra na cabeça, acredite em mim, você não vai vender. Vai pingar uma venda ou outra aqui pela misericórdia. E você vai continuar achando que o problema está nos outros, que o problema está na professora, que o problema está no curso, que o problema está no valor do tecido. E quando, na verdade, o problema é você. As portas, elas não se abrem para quaisquer pessoas. Existem leis no mundo espiritual que favorecem pessoas que decidem que, independente do que elas vivem, elas vão ser felizes. Paz e felicidade não depende do que está do lado de fora, depende do que está do lado de dentro. Então, entenda uma coisa, é dentro de você que você precisa resolver essas questões, porque você pode, porque você quer, porque é para você e porque isso vai fazer muito bem para sua criatividade, para sua autoestima, para sua felicidade. E, consequentemente, vender vai se tornar muito mais fácil. Então, olha só, até tem mais coisa para falar a respeito disso. Por exemplo, eu poderia falar para você dos efeitos fisiológicos, mas eu não vou entrar nesses detalhes. A questão é, com tudo isso, você consegue ter um resgate pessoal. Para pensar, o que é mais barato? É você ficar tomando remédio para depressão, para crise de ansiedade? É ficar em casa como se sentindo um lixo, adoecendo, gastando rios de dinheiro na farmácia? O que é mais barato? É isso ou é você se dedicar a algo que te dá prazer? O que é mais barato? As pessoas estão trocando saúde por doença. A primeira saúde que você precisa investir é na sua saúde mental.
Se você investir na sua saúde mental, investir na saúde mental não tem a ver com remédio. Remédio é paliativo para doença. Você precisa trabalhar na sua saúde. Primeira coisa para trabalhar na sua saúde mental é fazer coisas pequenas, novas, que te geram prazer. É se desafiar, ter prazer naquele desafio, ter prazer no imperfeito, desfrutar daquilo e dividir aquilo com as pessoas que são importantes para você. É aí que a mesa aposta entra. Ela não entra na perfeição, na combinação perfeita num primeiro momento. Ela entra na satisfação pessoal. No olha o que eu fiz. Olha, ficou torto, mas é meu. Eu tenho todas as roupas de mesas tortas e mal acabadas que eu fiz no começo e eu olho para aquilo e aquilo para mim é um troféu. Foi uma fase linda que me resgatou da tristeza, da depressão, da angústia, de achar que a minha vida era resumida a problema financeiro, a morte de alguém, quando na verdade a vida é uma dádiva de Deus única que a gente não pode desperdiçar porque nós temos problemas. Porque problemas nós vamos ter até o fim. Na palavra de Deus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então, minhas filhas, vocês vão ter problema até o fim. Mas qual é o tamanho desse problema? Será que você não está se encolhendo debaixo de uma capinha de vítima, debaixo de uma capinha de autocomiseração, né? Será que você não fica aí lambendo suas feridas com dó de si mesma, só para não fazer nada? Será? Ó, tem muita gente que eu converso, eu converso com milhares de mulheres. Eu tô nesse negócio há muito tempo. E a maioria vem querendo lamber ferida. Uma pessoa que só quer falar do seu problema, só quer pôr foco no seu problema, e ela não aceita uma solução porque ela se acha incapaz. Ah, não tenho dinheiro, não tenho apoio, não tenho conhecimento, não tenho isso. Quando ela se coloca nessa posição, ela tá blindando na cabeça dela essa nuvem negra. Porque se assim como você se vê, assim você é, como diz em Provérbios 23:7, você é uma derrotada, e derrotada você será. E uma pessoa derrotada é uma pessoa abatida, feia, triste, angustiada, poliqueixosa, traumatizada, rancorosa, rixosa, nervosa, estressada. Quem é que gosta de ficar do lado de gente assim? Tem muita mãe sozinha, porque filhos foram embora, o marido abandonou, porque ninguém aguenta ficar do lado desse ser humano que um dia decidiu que ia ser mãe, esposa e dona de casa e não fez as contas e agora fica aí botando a culpa em todo mundo. Ei, dá tempo de você sair daí. Dá tempo de você. Você nasceu com dons e talentos. Olha para dentro de você. Se permita ter uma experiência nova. E se permita errar. Se permita ser imperfeita. Se permita sentar e aprender. Se permita descer aí desse degrau. Eu sou uma doutora, voltei, desci 10 degraus, né? As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, você, depois de tudo que você fez, você tá sentando numa máquina de costura. Eu falava, gente, vocês não têm ideia como isso tá me curando. Mas curando de quê? Que problema você tem? As pessoas não sabem os problemas das nossas almas, das nossas vidas. E não foi a minha graduação, o salário que eu tinha no hospital e todo o título que me deu a liberdade que eu tenho. O que me deu a liberdade que eu tenho foi eu descobrir,
que é impossível ser infeliz do lado de uma coisa linda dessa. Que o dia eu posso ter dívida no banco, mas olha a perfeição disso. Eu posso fazer com as minhas mãos. Eu posso ficar horas me deleitando aqui e isso me gerar uma sensação de felicidade tão grande que os meus problemas começam a ficar menores. Eu posso sentar numa mesa, tomar um café com bolo, ler a minha Bíblia e mesmo que o mundo esteja caindo ao meu redor, ter paz. E poder ser, aí sim, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor. Começar esse processo de cura da minha alma, do meu coração e começar a oferecer para as pessoas aquilo que para mim foi a salvação. Então, quando você chega no processo de compartilhar com as pessoas aquilo que para você foi disruptivo, te libertou, é aí que você começa a vender, porque a gente fala daquilo que a gente está apaixonada de uma forma muito poderosa. Conversar com uma pessoa que está vendendo por vender é muito diferente do que conversar com uma pessoa que está te oferecendo algo que para ela é muito, muito importante. Que para ela foi o levantar da cama, o motivo dela trabalhar aquele dia todo, dela se dar, se desenvolver. Você entende? O maior prazer que você pode sentir depois do seu prazer pessoal, da sua realização pessoal, é ver as pessoas sentindo esse prazer, porque você proporcionou isso na vida das pessoas. Uma das coisas que me fez querer vender foi exatamente o fato de eu querer que as pessoas sentissem aquilo que eu sentia. Mesmo estando cheia de dívida, mesmo tendo perdido minha mãe, mesmo estando, né, em muitos momentos me sentindo humilhada. Comecei a me sentir bem, comecei a me sentir bonita, comecei a me sentir inteligente, comecei a querer ter coragem de mostrar para as pessoas essas coisas. E as pessoas começaram a querer viver aquilo. Então, você não vai sair desse buraco porque alguém vai te jogar uma corda e você vai sair dele magicamente. Você vai sair desse buraco quando você entender que as ferramentas para construir uma escada estão nas suas mãos. Passam pela sua boca. Passam pelo como você se vê. Passam pelas suas atitudes cotidianas. Passam pelas suas atitudes e decisões de querer fazer mesmo contrária às ideias que você tinha antes. Você não precisa de muito dinheiro, você não precisa de muito tempo, você precisa só decidir. Então, olha só. Resgate da sua criatividade, da sua autoestima, gerar, né, mudança da atmosfera, resgate da sua família, né? Poder oferecer para as pessoas esse mesmo nível de felicidade que você está vivendo e com isso começar a ganhar dinheiro. Esse é o princípio. É por esses motivos que você deve querer trazer a mesa posta para sua família, para sua vida, né? Primeiro para sua vida, depois para sua família. E é por esse mesmo motivo que você vai ser impulsionado a vender, porque você quer proporcionar para as pessoas a mesma coisa, a mesma libertação. Se você não se importa com o que as pessoas que estão comprando de você sentem, você não é digna de vender. Sabe por quê? Porque mesa posta é muito mais do que um pano numa mesa.
Vender não é vender. Vender é servir primeiro. Se você entender que como uma mulher foi te dado um propósito, uma missão, que passa pela mesa como algo divino, querer só fazer dinheiro com isso pelo dinheiro é um demérito muito grande. Tem muita gente querendo vender só pelo dinheiro. São pessoas que vão ficar frustradas. As pessoas compram felicidade. As pessoas compram soluções. As pessoas compram experiência. As pessoas compram emoções. É tudo isso que você está vivendo, não é? Ou é tudo isso que você quer viver, não é? Então, quando você tem toda essa experiência, você dividir isso com as pessoas é muito fácil. Agora, se você não tem nada disso e quer vender pelo dinheiro, eu quero te dar um conselho. Se você não mudar, desiste de ramo, arruma um trabalho CLT. É melhor. Porque mesa aposta envolve paixão. Envolve amor. Envolve servir. Envolve os princípios bíblicos, os princípios de Deus. Que nada tem a ver com não ter problemas, mas sim em como conviver com os problemas, deixando com que eles tenham o tamanho que eles devem ter, porque você decidiu crescer. Esse é o meu desejo para você. Eu não sei se você está desistida ou se você está começando. Se você está desistida, será que você perdeu? O que você perdeu no meio do caminho? O que você perdeu o brilho aonde? Aonde você perdeu o brilho? Foi na criatividade? Você perdeu o brilho ali no ato do fazer? Eu infelizmente conheço pessoas que vendem roupa de mesa, né? Vendem, mas não usam. Como assim? Pessoa quer vender roupa de mesa, mas não usa. Pessoas querem falar de servir, mas não servem. As pessoas querem fazer combinações perfeitas, mas não estudam. Não se dão, né? Não investem absolutamente em nada. Querem ter uma previsão de salário, mas não investem em nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesa aposta é algo divino, veio de Deus. A Bíblia é cheia de ensinamentos que nos remete a estar ao redor da mesa. Tudo que é mais importante acontece ao redor de uma mesa, né? O que é que você está fazendo que você não está ao redor de uma mesa? Servindo ou se permitindo ser servida. O que é que você está fazendo que você não está mexendo com as cores? O que é que você está fazendo que você não está se deleitando com coisas básicas do dia a dia? Ó, eu tenho um hábito muito gostoso. Aqui perguntaram se é flor natural. É flor natural. Eu não faço arranjo de flor artificial nunca. Né? Enfim, isso é outro assunto. Me perguntaram, faz aula de arranjo floral. Esses arranjos florais eu gravei, tá? Vai subir para as alunas como um presente. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho um hábito. Eu tenho o hábito de toda vez que eu saio na rua, todas, tá? Os meus olhos, eles procuram a beleza natural. Toda vez que eu saio na rua, eu consigo ver todas as flores, todas as árvores floridas, florzinha de... Sabe essas florzinha de mato? Todo lugar que eu vou, eu procuro a beleza. Todos. Teve uma época, há muito tempo, que quando eu saía na rua, eu falava, nossa, olha que feio ali, olha o lixo, olha isso, olha aquilo. Eu via só o que era ruim. Eu mudei a forma de ver as coisas. Então, quando eu ando na rua, eu procuro a beleza. Eu procuro as flores de matinho,
eu procuro as árvores floridas. Meu olho tá tão treinado que mesmo que tenha lixo, mesmo que tenha... Você entende? Eu vou direto, meu olho vai direto naquilo que Deus fez, que é lindo. Você pode olhar num terreno baldio, aonde tem lixo. Se você olhar, vai ter alguma coisa linda ali no meio, uma florzinha, alguma coisinha, uma joaninha. Assim como você se vê, assim você é. Isso é capaz de transformar toda a atmosfera, abrir portas, oportunidades para que você cresça. E quanto maior você ficar, menor vai parecer o seu problema. Ó, presta atenção. Tem muito problema que tá grande porque você se encolheu. Você tá achando que você não consegue, você tá achando que você não tem dinheiro, você tá achando um monte de coisa porque você tá encolhida. Quando você descobrir o que é que tem do lado de fora, a quantidade de coisas que Deus fez, a quantidade de habilidade que você tem, e que tudo isso está guardado dentro de você para você usar como ferramenta para criar uma escada para sair desse buraco. Quando você entender isso, as coisas mudam. Mas você precisa se mexer. Ficou lindo, não ficou? Tem um outro mais bonito, quer ver? Eu fiz vários, viu? Deixa eu pegar um outro aqui mais bonito. Peraí. Olha esse, gente. É natural, tá? Eu sou uma especialista em arte floral. Foi a minha primeira formação, né? Quando eu deixei o hospital. Primeiro eu comecei a trabalhar com flor, depois eu fui me especializar. Eu nunca tinha feito nada disso na vida. E isso abriu portas para a mesa posta para mim. É uma coisa que eu tenho em casa. Gente, quando eu não tinha dinheiro, eu buscava flor tem um parque aqui perto, né? Eu fazia arranjo de flor com flor do parque. Olha só. Essa flor aqui chama Gloriosa, ó. Ela é uma flor lindíssima. Não tem rosa aqui, quem viu? Não tem rosa, né? Eu não gosto de trabalhar com rosa, porque rosa é muito comum. Eu gosto de trabalhar com flores diferentes, com flores coloridas. Lindíssimo, né? Minha casa tá cheia de flor porque eu fiz muitos arranjos. Eu fiz para gravar para vocês, tá? Vai subir para vocês. Nilce, olha que lindo. Se você tivesse pertinho, eu mandaria um para você, um para a Ju e um para a Fabiola. Mas vocês tinham que estar perto porque é natural. Olha que lindo. E aí, olha só. Criatividade é tudo, né? Gente, eu vendia isso em formato de assinatura no meu condomínio, tá? E eu vou ensinar para vocês como é que eu criei as primeiras assinaturas. A primeira assinatura da Divina Arranjo foi de flores. Depois eu criei a assinatura de roupa de mesa. Olha isso, gente. Ó, olha isso. Eu amo tanto que eu não consigo jogar as florzinhas que vai caindo, as que não vão dando para usar lá fora, né? Então eu coloco nos vasinhos pequenininhos, tá vendo? Ó, que lindo. Eu tenho vários vasinhos pequenininhos espalhados pela casa. Que aí eu vou cortando, vou usando aqui, né? Ah, não é lindo? Eu fiz no sábado. Olha como tá bonito ainda. Ó como tá bonito. Lindo, né? Fiz sábado. Ontem eu tratei, né? Porque precisa tratar, né? Pra ela continuar viva. Vai ficar viva uma semana, viu? Uma semana. Esse aqui, ó, esse aqui é de espuma floral, tá vendo? Fica vivo uma semana. Uma semana. Gente, coisa linda. Se eu pudesse, eu daria um para cada pessoa. São flores naturais, né? Então, são flores naturais, precisam de água, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não comecei com mesa posta.
Eu comecei com arranjos florais, tá? Depois de 1 ano e meio trabalhando com arranjos florais, é que eu fui para a mesa posta. Eu juntei, né? Eu trouxe uma coisa com a outra. A minha primeira assinatura não foi de roupa de mesa, foi de arranjos florais. E eu nunca tinha feito nada disso na vida. Nunca tinha feito nada disso na vida. Eu nunca tinha feito um arranjo floral na vida, quando eu fiz o primeiro. Eu nunca tinha feito uma roupa de mesa na vida, quando eu fiz a primeira. Eu não tinha dinheiro no começo para nada, mas eu dei meu jeito e eu fiz. E passado mais de 13 anos, eu tô aqui para incentivar você, a dizer para você, ó, você vai ter problemas, a vida talvez não seja tão fácil, mas isso não significa que você tenha que ser infeliz e não sair dessa situação. Dá para sair dessa situação se tornando uma pessoa especial para si mesma, tendo dentro de você, aguçando dentro de você a sua criatividade, liberando dentro de você a sua autoestima, porque você é bonita, você é inteligente, você é perfeita, e fazendo com que você tenha prazer em fazer pequenas coisas, mesmo que sejam imperfeitas, fazendo com que isso se estenda à sua família, porque uma vez que você consegue melhorar a atmosfera da sua casa com a mudança do seu comportamento, em pouco tempo as pessoas começam a mudar ao seu redor também, e quando você começar a querer compartilhar essas transformações com as pessoas, as vendas começam, tá? Então, mesa posta, ela pode te trazer tudo isso e, obviamente, que você pode recorrer a um acelerador. E esse acelerador é o Venda Mais Mesa Posta. O Venda Mais Mesa Posta é o meu método, o método que eu criei. O método que eu criei quando eu não tinha dinheiro, quando eu precisava comprar o tecido de boa qualidade, mas não gastar demais, onde eu precisava cortar esse tecido e tirar 6 peças de 1 metro e fazer uma peça de tamanho adequado para usar na minha mesa e depois para vender, com aproveitamento total. E eu fui desenvolvendo isso no decorrer dos anos, isso foi dando certo, eu criei a assinatura e aí a Divino Arranjo explodiu, cresceu. Agora, nada disso teria acontecido se eu estivesse lambendo as minhas feridas porque a minha mãe morreu, porque o meu marido perdeu o emprego, porque na época eu também estava, né, sem trabalho, porque a vida estava difícil. Nada na minha vida teria mudado se eu não tivesse me posicionado e entendido que Deus me deu todas as ferramentas para que eu pudesse transformar não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão ao meu redor. E a consequência disso tudo foi vender. E nós vendemos muito bem, graças a Deus, continuamos vendendo bem, graças a Deus. E se você tá aqui, é porque deu certo, deu super certo. Agora, por que não vai dar certo para você? Ah, mas é uma jornada, é um negócio muito... É uma jornada. A vida é uma jornada, a vida não é uma maratona. A vida é uma jornada. Você tá com pressa de quê? Saiba. Você vai ter problema a vida toda, se não vai ter um, vai ter outro. Mas como é que você quer passar essa vida? Vivendo bem ou vivendo mal? Essa é a questão, tá bom? Vou ficando por aqui, viu? De bela mesa, amiga. Cadê o nosso encontrinho, hein? Conversa com as meninas. Eu tenho um grupo de alunas antigas, né? E de vez em quando a gente se encontra, né? Conversa com as meninas, vamos marcar um encontrinho de novo? Eu amo demais. Ó, um super beijo para vocês. Amanhã tem aula de assinatura. Espero você na aula de assinatura. Fique bem, Deus te abençoe e que você possa ser livre para fazer coisas que te façam feliz, independente do que você esteja passando. Que essa nuvem negra aí se dissipe em nome de Jesus. Que você descubra que independente das circunstâncias, é muito possível que você seja feliz e tenha paz, e com isso novas oportunidades apareçam sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você fizer e tudo aquilo que você, né, tocar vai começar a prosperar,
porque a prosperidade ela vem de encontro a pessoas que são felizes, querem que as pessoas sejam felizes e tenham paz com todos. Amém? Ó, um super beijo, Deus abençoe vocês, viu? Combinado? Tchau, tchau.